Estamos na faculdade Netcom, sejam todos bem-vindos. Na disciplina de Princípio de Comunicação, sou Paulo Fernandes e vamos ver um pouco de modulação. Olha, na modulação é interessante você conhecer alguns termos, como por exemplo, banda base. Banda base designa a banda de frequência de sinal da mensagem original, proveniente da fonte ou do transdutor de entrada. Certo? Por exemplo, a banda de voz geralmente vai entre 0, não é exatamente 0, 3,5 kHz, mas a voz já pode ser percebida entre 20 kHz, 20 Hz e 20 kHz. Então, se você pega, por exemplo, um sinal de televisão NTSC, a banda base do vídeo é de 0 a 4,3 MHz. Ok? Para dados digitais para modulação por codificação de pulso, PCM, nós vamos ver ainda também, que utilizam sinais de bipolar da taxa de RB de pulso por segundo de banda base, aproximadamente a faixa de frequência de 0 até RB segundos. Na comunicação em banda base, os sinais são transmitidos diretamente, sem qualquer modificação, sem nada, com a frequência que o sinal está. Mas veja, para muitas para a transmissão de sinal em longa distância é necessário, em alguma distância, em longa distância, é necessário que o sinal tenha uma transformação. Para isso é utilizado a modulação com portadora. Uma portadora é uma frequência muito alta, na qual esse sinal de frequência baixa ele é inserido, para depois ele ser transmitido. Nessa forma o sinal é modulado. Então o sinal é modulado e depois ele é enviado por um determinado meio, que pode ser o espaço, por exemplo, o espaço livre. Então, quando ele é enviado, ele chega a um determinado local, que é o seu receptor, ali aquele sinal é demodulado, é retirado a portadora daquele sinal, para que ele possa ser visto como sinal original. Então os sinais podem ser modulados de diversas formas, como por exemplo, por amplitude de pulso, PAN, por modulação por largura de pulso, PWM, por posição de pulso, PPM, por codificação de pulso, PCM, modulação delta e outras. Então, nesse caso, a modulação é usada para designar o deslocamento na frequência ou da banda, ok? Mas sim os esquemas de codificação de pulso digitais usados na representação de sinais analógicos originais. Então, a modulação, ele vai fazer isso. Eu vou pegar um sinal de frequência baixa e vou colocar numa frequência muito mais alta. Então, a portadora, ela tem geralmente um sinal senoidal, sinusoidal ou senoidal de alta frequência. Essa forma de sinal nós já conhecemos, vocês já estudaram em algumas disciplinas, onde eu tenho uma amplitude vezes o cosseno de 2π, que é o período básico, né, o período fundamental do cosseno, da senoide e da cossenoide, vezes FCT, onde FC é a frequência central, mais um defasador θ. A modulação é o processo em que algum parâmetro da portadora é modificado de acordo com o sinal da mensagem, gerando um sinal modulado. Então eu entro com o sinal MT, tenho um modulador CT e assim eu vou ter um sinal X de T, que vai ter o sinal MT mais o sinal CT, o sinal original e agora modulado pela portadora. Ok? Aonde eu tenho na portadora a amplitude da portadora, geralmente em volts, a frequência da portadora, ok? E a fase da portadora, onde entra aqui um defasador. O meu período é a inversa da frequência, e eu posso ver essa variação aqui, certo? Da minha onda, em θ dividido por 2πfc. E aqui eu tenho o meu período, eu posso observá-lo também na frequência. E aqui está a minha amplitude entre menos AC e AC. E aqui está a minha portadora, C de T. Então a modulação ele converte um sinal mensagem analógico de banda básica em um sinal analógico de frequência alta em banda passante. Assim eu tenho um sinal da mensagem em banda básica, tem a moduladora e olha como o sinal vai ficar. Ele vai ter uma frequência muito mais alta. Ele vai ter um BT, né, uma largura de banda, tem uma frequência central, uma frequência inicial, uma frequência final. Geralmente ele coloca meu FC muito maior do que BM. BM aqui, tá vendo? É muito maior.
Então nós vamos ter essa modulação. Eu tenho o sinal aqui, eu tenho a portadora. Eu posso modular o sinal em amplitude, veja que ele vai tomar a mesma uma forma, um vai ficar com a forma do outro, e a portadora tem uma frequência muito mais alta. Posso modular também o sinal em frequência, e também ele pode ser modulado em fase. Então tem o sinal AM, FM e PM. Phase Modulation, tem Amplitude Modulation, Frequency Modulation ou Phase Modulation. Neste caso, eu tenho o comportamento da seguinte forma. Meu A cosseno de θ para minha portadora genérica. Okay? E a minha amplitude é dependente do tempo também. Isto aqui se for a modulação em amplitude. Se for a modulação angular por ângulo, eu posso modular tanto por frequência, modulando lá o F, né, 2πf, ou posso modular a fase. Eu tenho 2πf fixo, ou vou modular apenas a fase, meu θ. Veja, se eu tiver um sinal é de EM de t, ou seja, o EM cosseno de ômega t, e aqui eu tenho minha portadora, meu é zero, eu tenho aqui uma frequência muito maior e uma amplitude também diferente, maior. Um sinal sobre o outro, somatório desse sinal é zero mais EM cosseno de ômega t cosseno de ômega t zero. Eu vou ter um sinal de resposta dessa forma, um sinal de saída, ok? Onde é m sobre zero, eu vou ter essa relação sobre o cosseno de ômega tm. Veja, aqui eu tenho o meu sinal modulado, o sinal que ele tem a envoltória do meu sinal original e tem a frequência do meu sinal da modulante. Aonde vou ter meu índice de modulação dado pela variação entre o meu minha maior amplitude e minha menor amplitude. Minha maior amplitude é B e minha menor amplitude é A. Então B menos A dividido por B mais A. E esse meu índice de modulação é dado justamente pelo meu EM dividido por E0, onde EM é a amplitude do meu sinal original e E0 é a amplitude da minha moduladora, da minha modulante. Pode acontecer também que nesse A menor que eu posso ter a perda de sinal pela relação E0 mais EM. Quando isso acontece aqui, isso aqui se aproxima do zero, ou a amplitude é aproximadamente zero, meu M é menor que 1, então eu vou ter aqui a perda do sinal, a sobremodulação, que é a perda da parte do sinal. Tudo bem, mas o que é interessante eu ver? Que essa variação, essa soma, né, entre o meu E0 mais o EM cosseno de ômega mt, que aqui é do meu sinal, posso chamar isso aqui de ET. Para simplificar, vai multiplicar o cosseno de ômega 0t, resultando no final em um sinal como este. Quando sendo aplicada a transformada de Fourier, que aqui eu estou vendo meu sinal do tempo e vendo meu sinal agora na frequência, aonde eu vou ter meu F0, meu FM, o meu F0 é a frequência do meu sinal de origem, minha mensagem de origem, perdão, do meu sinal modulante, e aqui o meu FM no meu sinal modulado. Tem um F menos FM, tem o meu F0, que está relacionado com o meu E0, e tem o meu F0 menos o FM. E aqui eu tenho minha modulação em AM por dupla banda lateral, dos dois lados, onde nós podemos ver. Aqui dá para ver melhor o sinal, onde eu tenho a potência do meu sinal, vai ser a minha tensão, minha energia ao quadrado em RMS dividido por Z, que é claro, quem é potência vai ser a minha tensão ao quadrado dividido pela minha impedância. Nós já vimos isso em outras disciplinas. Ou seja, minha potência vai ser A ao quadrado dividido por 2, a metade de A ao quadrado. Isso aqui considerando a minha impedância de um ohm. E na parte real, sem parte imaginária. Na construção de um modulador de SBSC com dupla banda lateral, o que é que eu vou ter? O meu sinal, eu tenho um dispositivo multiplicador ou dispositivo não linear de chaveamento. Eu vou ter o meu sinal, vou passar esse sinal por um passa-faixa, onde tem uma frequência central igual a FC, e aqui eu vou ter o meu sinal modulado DSBSC. Ok? Nós podemos ver ainda também que faz parte do programa, nós vemos a modulação por amplitude por quadratura, ou QAM. Lá no livro que nós vamos como texto, vocês podem observar que lá tem exemplos no MATLAB, onde vocês podem
digitar e utilizar, certo? Que é o livro de Latte, para que vocês possam visualizar isso da maneira melhor. Fazendo alguns exercícios no MATLAB, alguns exemplos do MATLAB. O que é que nós podemos ver aqui? Dada a dificuldade de gerar sinal SSBSC com precisão, a modulação em amplitude por quadratura QAM representa uma alternativa. QAM pode ser gerada com exatidão sem exigência de filtro passa-faixa ou corte abrupto, como for chamar. O funcionamento de QAM é baseado na transmissão de dois sinais DSB com portadora de mesma frequência e em quadratura de fase. Então aqui nós temos um exemplo. A modulação da amplitude em quadratura ou a multiplexação. Agora vem um conceito importante. Veja, eu vou modular o sinal em quadratura. Eu tenho o M1 e tenho o M2 no tempo. Veja, aqui eu vou ter o cosseno de ômega t. Vou ter um defasamento dele em menos π sobre 2 e aplicar um seno de ômega c. Então eu vou ter esse sinal e esse sinal. Mas eu tenho que transmitir ele por um mesmo meio, por um único canal. Quando eu faço isso, eu pego dois sinais juntos e envio por um canal só. Isso é chamado de multiplexação. É um multiplex. Então, quando eu junto vários sinais, 1, 2, 3, 4, e mando por um mesmo canal, eu estou multiplexando. Quando esse sinal chega do outro lado, ele vai abrir esse sinal. Eu vou demultiplexar o sinal. Então aqui eu vou fazer o mul e aqui o demul. Faço a multiplexação e a demultiplexação quando ele chega no meu receptor, dividindo o sinal mais uma vez e aplicando o que foi feito aqui vai ser aplicado ao contrário. E no final vai ser aplicado um filtro passa-faixas, tanto M1 e M2, e assim eu terei o sinal já transmitido. Isso por modulação em quadratura. Na multiplexação por divisão de frequência, em vez de usar o tempo, eu vou multiplexar a frequência. Eu vou pegar vários sinais em vários canais, em grupos diferentes, vou dividir em subgrupos, vou pegar aquele canal, vou dividir nas frequências e vou enviar, que pode ser feito em subportadoras. Depois juntar tudo, enviar pelo mesmo canal, colocar pelo mesmo canal, enviar lá, ele vai ser demultiplexado e ser retirada aquela informação novamente. Veja, quando nós trabalhamos com o sinal analógico e nós, por exemplo, de um sinal que sai da nossa tomada e nós queremos que ele funcione no computador, o computador não funciona com sinal analógico, mas sim com uma tensão contínua. Então o que é que nós fazíamos? Nós fazíamos lá um pequeno circuito que ele transformava o sinal de um sinal analógico para um sinal contínuo. Só que os circuitos também funcionam com sinais variantes, nas variantes. Então eu preciso fazer com que aquele sinal contínuo ele oscile, ele varie. Para isso são utilizados osciladores. E esses osciladores eles podem ser em cristal ou uns circuitos osciladores. Então, um oscilador senoidal, por exemplo, a função de transferência dele é dada pela tensão de saída dividida pela tensão de entrada. Ok? Então, vai ser o meu HDS, que ele é determinado pelo quê? Pelo ganho do meu amplificador, do meu circuito amplificador, aplicado em uma determinada função HS de 1. E eu tenho uma retroalimentação em HS de 2 que volta para o meu somatório e depois vai passar para o meu amplificador até ter a minha saída V0. Ok? Então eu tenho que a minha função HDS nada mais é do que 1 menos HDS1 vezes HDS2, que é igual a 0. Cada função de transferência instável é o par de polos complexo SPLP. O amplificador oscila em uma frequência ômega 0. Então voltamos de novo ao ômega. Essa oscilação tem uma frequência fundamental. Lembrando que ômega dá de radianos por segundo. E se eu quiser ver a frequência é 2π, a frequência angular, né, é 2πf. Para determinar a frequência de oscilação ômega 0 e a condição de estabilidade, devemos abrir a malha. Então aqui abre a malha de retroalimentação e eu fico com o circuito dessa forma. Então, ficando com o circuito dessa forma, quem é que eu vou ter? Eu posso ver isso aqui numa visão de um número complexo
na forma retangular, onde eu tenho uma parte real e uma parte imaginária, ou eu posso ver ele na forma polar, onde eu tenho um módulo, meu L de J ômega 0 vai ser igual a 1, e eu tenho um ângulo, esse ângulo de fase vai ser igual a 0, ok? Então eu tenho apenas a parte real, não tenho a parte imaginária, tanto olhando por aqui, pela forma retangular, ou cartesiana, ou pela forma polar. Nesse circuito Colpitts, aqui eu tenho um circuito, eu tenho uma corrente dada por Vm dividido por RL, tá aqui o meu RL, tá vendo? Essa aqui é a minha corrente CQ, eu tenho uma tensão de saída, e como é que eu posso, a partir desse circuito oscilador, que utiliza um transistor aqui, ó, um transistor Q, que é o circuito Colpitts em malha aberta, é feito a reorganização desse circuito, para que ele seja visto de uma forma mais simplificada. Ok? Então, a função de transferência para esse circuito é vista dessa forma, substituindo meu S, onde ele aparecer, por J ômega. Assim, a minha frequência, isso aqui, eu só tenho a parte real, não tenho a parte imaginária, então meu polo em H de J ômega é igual a 0. Considerando apenas a parte real, ou seja, a frequência de ressonância, meu ômega 0 ele é dado pela relação de indutância e dos capacitores C1 e C2, de capacitância C e C2. Para o circuito Hartley em base comum, veja, já que é este circuito, onde eu tenho também o meu, tá aqui o meu capacitor, certo? O meu transistor, eu tenho um capacitor C, tenho um indutor L1 e L2. Eu vejo que a minha frequência de ressonância ele depende da relação entre o meu capacitor C e o meu L1 e o meu L2. Então, isto aqui que vai fazer a mágica da frequência de ressonância. A variação entre L1, L2 e C vai me dar a frequência de ressonância do meu oscilador. Ok? Tá aqui a visão de um outro formato do oscilador Hartley, agora com emissor comum, e aqui está a simplificação do meu circuito. Aqui eu tenho ele em base comum e aqui a simplificação do meu circuito. E temos também os osciladores com cristal oscilador. O cristal é um elemento encontrado na natureza em que ele vibra, ele ressoa a uma determinada frequência. E ele pode ser em 20 MHz, 200 MHz, 16 MHz. Tem várias frequências de oscilação desses cristais. Então, para isto, o que é feito? É feito um circuito que representa esse cristal, que ele tem esse formato num símbolo, num circuito. Você vai encontrar esse cristal oscilador em muitos equipamentos, em rádios, por exemplo, no dispositivo, naquela plaquinha do Arduino e outras placas similares ao Arduino, você vai ter esse circuito. Ele é aproximado desta forma, aonde o meu ômega S é determinado pela relação entre CS e LS, e o meu ômega P por essa relação entre CS, CP e LS, CS, CP. Então você vai ter aqui a visão, e se lembrar que isso aqui é um modelo elétrico daquele dispositivo físico. E você tem a variação de reatância entre eles. O que é que você vai encontrar? Elevada estabilidade das frequências de ressonância. Então ele é muito fixo, aquela frequência em 16 MHz, ele vai funcionar exatamente em 16 MHz, em 20 MHz ou em 2 MHz. Eu agradeço a todos e tenham ótimos estudos.